Meus amigos, boa tarde para todos. É com muita alegria que nós participamos mais uma vez do congresso, patrocinado pela Rádio Web Fraternidade. E podemos aqui rever corações amigos, lançar novos projetos, como o novo Canal do Ser, iniciativas, assistir à exposição de amigos, companheiros de jornada, de trabalho espírita. E nós entendemos que esses são os momentos especiais em que nós podemos trocar energias, pensar sobre o futuro do movimento e, por que não, também renovar perspectivas e caminhadas. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema complexo. O papel do Evangelho na família. Em que o ensinamento de Jesus pode contribuir para uma melhor qualidade da vida em família. É claro que a nossa reflexão é feita com base nas luzes do Consolador prometido. E por que dizemos isso? Porque olhar para a família, considerando a imortalidade do espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a justiça divina, os condicionamentos que reúnem corações e reúnem histórias em um mesmo teto, facilita a nossa compreensão de problemas graves vividos em família. E talvez esse seja o ponto inicial para a nossa reflexão. Nós somos espíritos imortais. E como diz André Luiz no livro Espírito de Verdade, a nossa conduta é o processo e a nossa consciência é o tribunal. É por essa razão que no capítulo sobre família, capítulo 12 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel muito sinceramente inicia assim: a família consanguínea, é importante isso, consanguínea, porque existe a família espiritual. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. E ele finaliza o capítulo dizendo: temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Essa é uma página extraordinária do benfeitor Emmanuel, porque de início ela nos faz rever alguns pontos. É muito comum ouvirmos no movimento espírita que nós resgatamos débitos, pagamos dívidas. E é claro que essa é uma linguagem adequada
para alguns aspectos da reflexão, mas inadequada para outros. Porque nos leva a crer que o resgate consiste única e exclusivamente em algo que eu faço para o outro, algo que eu devolvo para o outro. Então, aquele familiar que eu tenho no meu lar é alguém que ali foi colocado, ou eu fui colocado ao lado dele, para que eu possa entregar-lhe algo, restituir-lhe algo. É claro que, de certo modo, isso tem um certo sentido. Um dos elementos do resgate espiritual, diria Kardec no livro Céu e Inferno, é a reparação. Algo precisa ser reparado. A justiça é justiça de equilíbrio. E ela nos impõe, mais dia menos dia, a reparação dos prejuízos causados a outrem. Sem dúvida. Mas é preciso tomar um cuidado com esse raciocínio unilateral. Porque ele pode nos levar a pensar que o resgate não tem nada a ver com algo que acontece dentro de mim. E é aqui o aspecto desafiador. É aqui que Emmanuel vai dizer que nós recolhemos da vida os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. A questão é que nós trazemos scripts interiores, padrões de conduta, padrões de comportamento, padrões que nos fazem ver a vida de um ângulo muito específico, padrões que nos fazem nos relacionarmos com os outros a partir de um modo muito específico. E afinal de contas, são esses os padrões, as causas. Portanto, se esses clichês mentais, se esses hábitos mentais não forem renovados durante o processo do resgate, nós podemos ter certeza de uma coisa: talvez estejamos resgatando com alguém para nos comprometermos com outro. Esse é o grande ponto. O que a doutrina espírita nos esclarece com toda profundidade, quando estudada seriamente, é que as causas do nosso destino estão em nós. Para cada maneira de pensar, uma consequência prática na vida. Para cada maneira de nos comportar, uma reação da vida. De modo que a vida, como a maré, sempre traz aquilo que saiu de nós. Quer num passado distante, quer no presente. Por essa razão, Emmanuel vai dizer: a família consanguínea pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Está filosófico? Eu vou tentar dizer isso numa tradução mineira. Cada parente que você tem é um telão desse tamanho, mostrando um pouquinho de você que você não enxerga. É mais ou menos isso. Porque é mais fácil ver a deficiência no outro, ficar até bravo com essa deficiência, até que sejamos capazes de identificar essa mesma deficiência em nós mesmos. Até porque a deficiência que o outro tem e que você não compartilha, não te incomoda muito. Não te incomoda muito, a menos que a pessoa invada a sua esfera,
de uma maneira violenta, mas aí é outra coisa. Geralmente, aqueles defeitos ou aquilo que azeda a nossa convivência familiar é porque o outro exibe, talvez mais intensamente, aquilo que nós ocultamos tanto que sequer somos capazes de enxergar. A família, então, é uma mescla de pessoas se refletindo umas nas outras. Daí a dificuldade, daí o desafio. Esse talvez seja o principal desafio. O principal desafio. Porque quanto mais nós agimos no outro, mais ficamos inconscientes de nós mesmos. E quanto mais inconsciente de nós mesmos, mais o outro reage a nós. É um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Isso funciona como um jogo de ping-pong. Para que a bolinha vá e volte, os dois têm que jogar. E nós vamos identificar na família jogos de violência, jogos de simbiose. Por isso, os nossos amigos, e o bom de um encontro como esse, é porque reúne pessoas das mais variadas e amplas formações, psicólogos, médicos, juízes, promotores, expositores, trabalhadores, e todos lançam um olhar diferenciado. Isso nos enriquece. E uma das coisas que tem me enriquecido muito na abordagem psicológica é quando tratamos, por exemplo, da questão das drogas em família. Geralmente, o viciado em droga é levado para o tratamento, mas quem precisa de tratamento é a família inteira. Toda a família. Porque foi no conjunto, no contexto de relações, ou dizendo mais diretamente, alguém bancou, alguém sustentou. Isso nos faz recordar de uma cena pitoresca do filme Poderosa Afrodite, de Woody Allen, um diálogo em que um homem chega para um amigo e diz assim: a minha irmã está louca, ela pensa que é uma galinha. O sujeito falou: mas isso é simples, interna ela. Ele falou: não posso, eu preciso dos ovos. Essas são as relações simbióticas. É o que Emmanuel, com muita classe, está dizendo. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. Lá estão todos os espelhos, quase todos, suficientes para refletir aqueles aspectos mais vitais que precisamos trabalhar na presente encarnação. Por isso é desafiador. Por isso é desafiador. Segundo elemento, estou falando primeiro das dificuldades, para depois falar do Evangelho, né? Segundo elemento é a intimidade. A intimidade também possui seu lado sombrio. A ponto de André Luiz aconselhar: trate o seu familiar como se fosse visita. É interessante isso. Porque é o efeito perverso da intimidade. Com o tempo, pode-se perder
até o mínimo da cortesia e da educação no trato em família. Temos comportamentos que jamais teríamos com um estranho. Isso é preocupante. Isso é bastante preocupante. Uma intimidade é o grande desafio. E terceiro, aqui vem um ponto importantíssimo. Vamos ler uma mensagem de Emmanuel mais adiante sobre esse tema. Via de regra, em família, resolvem-se os laços complexos, forjados nos séculos. Isso significa que, com muita frequência, nós recebemos na família os nossos maiores adversários. Depois, diz Emmanuel, que todas as alternativas foram feitas para a reconciliação. É o que ele diz no livro Através do Tempo, capítulo 41. O assunto é tão sério que aqui Emmanuel parece assumir um ar de melancolia. Ele diz assim: amar aos nossos adversários desde o presente, ofertando-lhes o coração em forma de tolerância e trabalho, devotamento e ternura, é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância ou por leviandade, endereçamos lamentavelmente ao futuro. Não resolve aqui a relação e essa relação é arremessada para o futuro. Lembremos-nos de que ainda ontem acalentávamos antipatias e desafetos, cultivando o ódio, a feição de serpe no seio. Não vai muito tempo. Era chique ter ódio. Ir para duelo, disputar. Não é? Como hoje é politicamente incorreto, se alguém te ofender, você devolver na mesma moeda, não é? Se você não faz isso, você é criticado. É o que a gente ouve, por exemplo, as lições para a criança, né? Meu filho, bater em você, você bate de volta. Você não traz desaforo para casa, não. E acreditamos que estamos fortalecendo o caráter do nosso filho com esse conselho. É o que Emmanuel está dizendo. Recordemos que semelhantes laços de treva algemavam-nos o espírito às largas sendas inferiores, impondo-nos reencarnações difíceis e angustiosas nos campos de purgação da experiência terrestre. Então não faz muitos anos, uma discussão ia para a rua, num duelo, um matava o outro, para na próxima encarnação nascerem na mesma família. Isso acontece hoje no trânsito. De modo que, em próximas reencarnações, muitas pessoas que brigaram no trânsito vão nascer na mesma família. Se encontraram ali num cruzamento, um fechou o outro, atirou. Vem talvez marido e mulher, irmão, cunhado. Não vou citar outros laços, porque aí... Enleados a eles, renascemos no mundo, e porque se nos retarde o amor, nos testemunhos de paciência e compreensão, somos constrangidos pela justiça perfeita a recebê-los compulsoriamente nas teias da consanguinidade, convertendo-nos o tempo familiar em triste reduto de sofrimento.
Então, uma visão madura e realista. É assim que, reinternados na terra, quase sempre, acolhemos na forma de entes amados, velhos inimigos, que se erigem no santuário doméstico em nossos credores intransigentes. São fiscais da nossa conduta, fiscais da nossa personalidade. É como se você juntasse a Receita Federal com a Operação Lava Jato, numa só pessoa. Você está sempre sob suspeita. E tudo que você faz está errado ou está caminhando para dar errado. Credores intransigentes. Surgem por filhos tiranizantes e ingratos, ou parentes invulneráveis ao nosso melhor carinho. Quanto mais carinho você tem, mais impermeável a pessoa se torna. Como se o seu carinho fosse incapaz de atingi-la, obrigando-nos a mais doloroso acerto, porque estruturado em suor e pranto, quer dizer, por que é mais difícil? Porque está estruturado em suor e pranto. Quando o nosso perdão puro e simples teria conseguido fundir a bruma aviltante de crueldade em brisa de esquecimento. Ou seja, um perdão lá atrás que poderia ter resolvido a situação e não foi dado por orgulho, por prepotência, acirrou a relação que precisou se converter numa relação consanguínea ou afim, para que a relação pudesse dissolver-se, os laços de mágoa e ódio pudessem dissolver-se, para que não estejamos amanhã em lares metamorfoseados em pelourinhos. Olha a frase dura do Emmanuel. Para que não estejamos amanhã em lares transformados em pelourinhos por força dos corações queridos que o resgate transforma em verdugos e inquisidores de nossos dias, saibamos amar desde hoje os que nos apedrejam ou firam, atormentem e caluniem, porque em verdade o mal é apenas mal para aqueles que o fazem. O mal é apenas mal para aqueles que o fazem, transmutando-se em bem naqueles que o recolhem, entre a paz do silêncio e a prece da humildade. Paz do silêncio e a prece da humildade. O saberem que a vida é sempre a luz de Deus. Aqui então começa a pedagogia do Evangelho, ou, se preferirem, a terapêutica do Evangelho para a família. Já que nosso tema é o papel do Evangelho na família. A primeira lição com Jesus é a lição de reconhecer duas forças, segundo Emmanuel. Duas forças extraordinárias quando se trata de relação. A primeira delas é a força do silêncio. Mas a força do silêncio consciente, do silêncio prece,
do silêncio, alinhamento com as forças superiores da vida. Porque quando as relações estão adoecidas, e principalmente quando esse adoecimento tem suas origens no passado remoto ou próximo, palavras não vão te ajudar. Pelo contrário, frequentemente elas perturbam. Palavras vão perturbar. É preciso então adotar com Jesus o silêncio operante. O silêncio operante. Isso é difícil. É muito difícil. E é muito difícil por conta da segunda força. A primeira força é a do silêncio. A segunda força que Jesus nos revelou é a força da humildade. A força da humildade. E segundo Emmanuel, é uma prece. A humildade é em si mesma uma prece. Mas, até mesmo o conceito de humildade é por nós deturpado como uma espécie de boicote para não sermos humildes. Quando nós falamos em humildade, a pessoa pensa que humildade é vir fazer a palestra de chinelo. Que humildade é o preço da calça que você está vestindo. Ou humildade é o preço do quilo do self-service que você almoçou hoje. Não, isso não é humildade. Isso é custo de vida. Humildade é outra coisa. É outra coisa. A humildade é, como vai dizer Emmanuel no livro Pensamento e Vida, primeira coisa, reconhecimento da grandeza de Deus. Porque Ele e a vida é sempre luz de Deus. Ou como diz Meimei, né? Tudo passa na terra e tudo se transforma, mas o que vem do céu permanecerá. Tudo que é permanente vem de Deus. Então dirá Emmanuel, a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do universo. Que a grandeza do universo expressa a grandeza do seu autor, que é Deus. Mas a humildade também é senso das proporções. Saber o que é possível, o que não é possível. O que está permitido e o que não está permitido. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu suporto e o que eu não suporto. O que eu sou e o que eu não sou. O que eu preciso ser e o que eu não preciso ser. Essa visão deturpada de nós mesmos nos faz partirmos para a relação familiar imaginando-nos maior que os outros. Esse é um problema. Porque o nosso credor,
a última coisa que ele vai admitir é que você é maior que ele. A última coisa. Então ninguém parte para um trabalho de resgate e reconquista dos laços afetivos acreditando-se maior. Esse é o ponto. Por isso Emmanuel vai conjugar essas duas forças tão grandemente exemplificadas por Jesus diante, e aqui vamos mudar um pouco o foco, diante de uma cena de violência doméstica, Maria da Penha, que é quando levam a mulher para ser apedrejada na praça, uma mulher surpreendida no ato do adultério, uma questão familiar, que ocorre no âmbito da família, em um julgamento viciado na fonte, porque levaram só a adúltera e o adúltero não foi levado. Trazem a mulher para Jesus. E é incrível, porque eu já assisti assim 500 palestras sobre essa passagem. Todo mundo está preocupado com o que Jesus escrevia na terra, mas ninguém se preocupa que a primeira atitude de Jesus foi silenciar. Chegam para Jesus e dizem: essa mulher foi pega em adultério. Jesus abaixa a cabeça e não fala nada. Mas o silêncio ação, porque esse aqui não é um silêncio omissão. Não há silêncio omissão em Jesus. Em Jesus, o silêncio é sempre uma ação consciente, firme, austera. O silêncio de Jesus constrange a todos, desconcerta todos os envolvidos. Tamanha a paz que ele conseguiu impor com o seu silêncio. Em outras ocasiões ele faria isso. Por exemplo, essa cena eu adoro. O governador espiritual do planeta é colocado diante do governador da Judéia. Pensa nisso. Quem é hoje o governador da Judéia? Nem tem mais esse cargo. Quem é o governador espiritual do mundo? Continua sendo Jesus Cristo. Mas se você está pensando que Jesus foi lá para desmerecer o cargo de Pilatos, você está enganado. Se você está pensando que a postura de Jesus era de arrogância com relação a Pilatos, você está enganado. A postura de Jesus é de reverência. Ele diz assim: nenhum poder teria sobre mim se não fosse concedido pelo alto. Então, naquele momento, o governador espiritual do planeta nos ensina: se você está numa circunstância da qual não pode sair dela, reconheça que forças superiores atuam no seu caso. Não se prenda aos instrumentos. É como diria Paulo em uma das suas cartas. Ele recebe um decreto de prisão domiciliar de Nero. Quem assinou o decreto? Nero. Ele teve uma audiência com Nero. E Nero assinou o decreto, prisão domiciliar.
E ele escreve assim: eu, Paulo, o apóstolo prisioneiro do Cristo. Ele não fala prisioneiro de Nero, porque ele reconhece que a importância da sua ação evangelizadora, a importância da missão que foi confiada a ele, era tão grande que Nero, na verdade, não teria poder para prendê-lo. Se Nero foi o instrumento da prisão, é porque forças superiores atuaram no caso. Então talvez hoje em família você se sinta assim, imóvel, imobilizado, constrangido. Seria bom pensar. Seria bom não atribuir aos familiares tanto poder. Forças superiores nos posicionaram em determinada família, em determinada conjuntura familiar. É esse o ponto. E Jesus se apresenta a Pilatos, e quando ele diz, diz-me a verdade, Jesus fica em silêncio. Sim, porque a verdade é também transmitida pelo silêncio. Aliás, em muitas ocasiões, melhor transmitida pelo silêncio. A força do silêncio que produz paz. Do silêncio que produz paz. E toda a trama da crucificação, do momento em que Jesus é preso até os momentos finais da cruz, nós vamos observar o mestre dos mestres em um profundo e pacífico silêncio. Então, não é sem razão que Emmanuel nos apresenta esse poder, essa força para curar as relações familiares, o silêncio. A outra força, a humildade. Quando indagado por Pilatos, mas não é você o rei dos judeus? Ele diz, tu o dizes. Você que está dizendo. Você que está dizendo. E nós vamos observar um aspecto bonito em Jesus com relação à sua humildade, e isso nos ajuda a perceber a complexidade que é a humildade, complexidade que eu digo da sutileza, dos ângulos que a humildade apresenta. Ele reúne os apóstolos e diz assim: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Que eu sou quem? Mas ele não fez essa pergunta para a multidão. Fez para o círculo dos seus companheiros. E foi mais ou menos assim, 10% de aproveitamento, né? Porque ele ouviu cada coisa que não tinha nada a ver. Ah, estão falando que você é Jeremias, outros estão falando que você é isso. E vós, quem dizeis que eu sou? Olha, e vós?
Aí Simão assume e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus não só confirma, como reforça e entende que naquele momento Pedro revelou as condições para se tornar o líder do colégio apostólico. Visão. Visão. Então, se você realmente quer ser uma pessoa humilde, tenha plena consciência das suas qualidades. Tenha plena consciência dos seus potenciais. Não seja nada menos do que você pode ser. Não dê 1% a menos do que você pode dar. Coloque 100% dos seus talentos a serviço do bem. Nem 1% a menos. Mas saiba quais são suas limitações. Isso é fundamental. É por isso que a humildade é uma prece. Há um poema de Casimiro Cunha. Está no livro Assembleia de Luz. E ele vai dizendo assim, basicamente sobre as questões em família. Reclamas a falta de reconhecimento dos seres queridos, mas... Aí ele dá o conselho e diz assim, Jesus te pede, simplifica. Alegas carência de não sei o que, de recursos para realizar o bem, e pedes a Jesus o suprimento. E Jesus te pede, simplifica. 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 E a verdade é que uma soma enorme das nossas dificuldades, sobretudo em família, vem de problemas que nós criamos. De problemas que nós multiplicamos. Por falta de adesão à humildade e à simplicidade. Em suma, bastaria simplificar. Simplificar. Isso me faz lembrar um caso pitoresco. Um casal saiu do interior de Minas e foi visitar o Chico. Eles estavam angustiados. Iam fazer o culto no lar e os filhos, as crianças, não queriam participar do culto lá. Então eles chegaram para o Chico, Chico, eles não querem participar. A gente começa o culto no lar, Chico, e eles querem ir para a cozinha pegar biscoito. E não participam no culto do lar. Já tentamos de tudo, Chico. Ficamos bravos, corrigimos, colocamos de castigo, tudo, não adianta. Então nós estamos vindo aqui para ver se você dá uma luz para a gente. O Chico fala, pega a lata de biscoito e leva para a mesa do culto. Simplifica. Simplifica. Mas, para simplificar, é preciso estar
desarmado. As complexidades que nós criamos são mecanismos de defesa para nos proteger das nossas fragilidades. Fragilidades, por sua vez, que são alimentadas pelo nosso orgulho. De modo que, se há uma adesão sincera à humildade, nós desarmamos, simplificamos, e uma soma imensa de problemas deixa de existir. Querem ver? Eu tive uma conversa com o Divaldo. Essa foi... porque eu já tinha ouvido ele dizer isso em palestra, ele já tinha narrado esse caso, mas eu queria conversar com ele olhando nos olhos. Então ele me contou as circunstâncias, das dificuldades, das críticas, das perseguições, do fogo amigo. O fogo amigo, que são aquelas pessoas mais próximas, que são as que mais te queimam. E foi contando disso tudo. E aí ele me disse que nesse dia ele estava bastante angustiado, em função de críticas muito severas. Então a vontade que ele teve foi de assumir uma defesa. Eu vou me defender. Eu vou me defender. Isso é injusto, e de fato era. E não pouco, muito injusto. Então Joana lhe apareceu. E disse para ele: meu filho, não se defenda. Ele tomou um choque. Não se defenda. Por uma razão muito simples. Se as suas ações não foram capazes de convencê-los, não serão as suas palavras. E aqui nós percebemos essa dinâmica. Porque me deixou muito curioso nessa página em que Emmanuel fala de desafetos em família, e ele finalizar com essas duas virtudes, silêncio e humildade. Por quê? Quantos problemas nós vivenciamos em família por falta de silêncio e humildade? Silêncio. Essa é uma lição, porque nós somos educados para acreditar na força exclusiva das palavras. É óbvio, as palavras são poderosas, as palavras transmitem ideias, as palavras transmitem sentimentos, elas transmitem vibrações, as palavras podem mudar vidas, mas o silêncio também. O silêncio também. Se a nossa sociedade valoriza apenas a assertividade, a firmeza, a ação, a disposição de realizar, o bem-sucedido, tudo externo, a humildade é uma força poderosa. Poderosa. Poderosíssima, que se não for usada, nós vamos presenciar disputa de bode, um batendo a cabeça com o outro. Ninguém vence, só tem choque. Outra lição
profunda do Evangelho. A lição do amor que se cura, do amor que se regenera. Jesus havia atingido os 12 anos de idade. E então, um pouco antes disso, e Isabel, a prima de Maria, sempre a visitava, porque as duas eram mães de crianças assim, bem esquisitas. Uma era a mãe de um Cristo, a outra do precursor. E é curioso porque a gente nunca pensa da perspectiva dessas mães. Como devia ser difícil ser mãe de um Cristo. E mais, de um Cristo com um destino corporal incerto. Incerto. Tanto que ele saiu pela cruz. Não foi reconhecido. Tem isso tudo. Então, o amor de Maria, que é um típico amor de mãe, um amor que se angustiava. Logo ela, Maria, esse anjo vestido de mulher, mas vestido de mulher. Era mãe. E ela vai olhando aquilo tudo e fala assim: eu preciso intervir. Vai ao templo para tentar conseguir um cargo em comissão para Jesus. Uma nomeação. Um cargo de recrutamento amplo. Sabe aqueles que a autoridade nomeia quem ela quer? Nomeava um cargo para Jesus. Ele começava a estudar, trabalhava. E o coração dela aliviava. Coração de mãe. Essa cena eu acho linda. Linda. Ela então volta do templo. Quando ela está se aproximando da casinha, está no livro Boa Nova. No livro Boa Nova. Capítulo 2. Quem está na porta? Jesus. Quando ela chega e olha para Jesus, ela já percebeu que ele estava sabendo de tudo. Mas, e aqui é evangelho na prática, evangelho em família, na prática. Jesus não recrimina, ele não fala assim: mãe, por que você fez isso? Já começaria errado. Ele falou assim: mãe, não faça isso. Já outro erro. Ele pergunta para ela assim: mãe, por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Olha, entendem? Entenderam o que a Joana disse para o Divaldo? O que Jesus está perguntando para Maria? Mãe, será que eu não estou testemunhando o suficiente a minha comunhão com Deus? O suficiente para que você se sinta segura? O suficiente para que você não precise ficar amargurada e procurar autoridades humanas? Será, mãe? É claro, a resposta estava dada. E então, Jesus, o Cristo, altera a rota. Para trazer conforto
para a sua família, para transmitir paz à sua família, para transmitir tranquilidade, serenidade, amor à sua família. Ele que poderia alçar todos os voos, entrar por todas as portas, entrar e sair de todos os ambientes, exercer todos os cargos com pureza inigualável, resolve apoiar mais amorosamente ainda a base da sua missão redentora no mundo, sua família. Diz para ela: eu vou pedir autorização para meu pai e trabalhar aqui na carpintaria. Mas não é só isso. Humberto de Campos finaliza sutilmente. Dali em diante, ele é visto dentro do lar, ajudando o pai, tomando os instrumentos rudes da carpintaria. Ele, construtor do mundo, agora manuseando brutas ferramentas da carpintaria de ontem. E diz Humberto de Campos: e era sempre visto, sorrindo, cantarolando e enchendo o ambiente doméstico de alegria, de fé, de confiança. Quando ele é apresentado pela primeira vez em Jerusalém, alguns fariseus perguntam: mas não é esse o filho de José? Não é esse Jesus, o carpinteiro? Quando Paulo de Tarso visita pela primeira vez a casa do caminho, a primeira acusação que ele faz para Estevão é: mas Messias, esse teu mestre aí não era um carpinteiro? Sim, carpinteiro. Carpinteiro. Passou mais de uma década no lar, em silêncio e humildade. O governador espiritual do mundo. Como não pode o discípulo ter a pretensão de ser maior que o mestre? O que o Cristo espera de nós? O que o Evangelho nos propõe? Essa tarefa silenciosa e anônima dissolver com amor os clichês inquietantes com os quais nós gravamos o nosso destino de nuvens pesadas. Porque depois de muita observação, nós concluímos que a vida é um intricado conjunto de espelhos. Você sempre está vendo você mesmo. Ou pelo menos você ontem, que é um pouquinho de você hoje. De modo que a lição abençoada da doutrina espírita é:
não seja tão particularista assim. Deus é Pai de todos, mas também não seja tão abstrato e tão universalista assim. Onde Deus te colocou é onde Ele espera de você o maior rendimento. O maior rendimento. Nós precisamos do Evangelho nas bases da nossa vida. E mais do que isso, o Cristo sempre esperou uma divulgação do Espiritismo e do Evangelho muito mais intensa do que a que se faz num ambiente como esse, que é a divulgação feita de testemunhos na intimidade da nossa família. A família é, como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, o raio, uma área de ação que define muito bem as nossas responsabilidades prioritárias. As nossas responsabilidades prioritárias. Para encerrar, então, eu me recordo aqui de uma tarde assim fresquinha como essa que está em Uberlândia, em Pedro Leopoldo. Somos convidados a almoçar com duas irmãs do Chico, as duas já desencarnaram. Então, almoçamos na casa de uma, tomei café da tarde na casa da outra, porque mineiro é assim, começa o almoço, termina na janta, né? Vai só mudando de casa. E uma me disse, e o Chico sempre ensinava ela: minha filha, primeiro o dever, depois a devoção. Primeiro o dever, depois a devoção. Ele trabalhava, cumpria o horário, chegava em casa, fazia tudo, cuidava de tudo. Praticamente criava as irmãs. Depois que tudo definido, ele ia para o grupo, o trabalho espiritual. À tarde fui para a casa da outra. E aí ela me contou, quando a última irmã casou, ou quando ele conduziu a última irmã para o casamento, que ela se casou e constituiu família, ele disse para ela: agora eu sou livre para me dedicar exclusivamente ao Espiritismo. Muito obrigado.